De volta com você que se liga no LAC Concursos e a gente dando prosseguimento ao nosso processo pedagógico. Desta vez a gente vai analisar o fim do Império. Vamos entender então as repercussões da crise e do colapso do Império Brasileiro aqui na província de Mato Grosso. Lembrando, galera, que ninguém pode estudar por você. Então você tem que se dedicar com bastante disciplina. O foco, o grande lance é foco, galera. Foco nos estudos para ter grandes resultados e conquistar as suas vitórias. Muito bem, vamos então começar fazendo a nossa análise acerca do cenário econômico e produtivo da província de Mato Grosso. O contexto histórico que nós estamos falando aí é o final do século XIX, ou seja, aquele contexto histórico que vai de 1870 até 1889. Por que que nós temos este lapso temporal, professor? 1870 é a data do final da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. E 1889 é a data da proclamação da República, o fim do Império Brasileiro. Nesse contexto, temos algumas transformações importantes, principalmente do ponto de vista econômico, para a província de Mato Grosso. Olha só, reabertura da navegação. Uma das principais consequências da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai foi a reabertura da navegação através do Rio Paraguai, através da Bacia Platina, que foi fundamental para dar uma nova fisionomia para o cenário econômico mato-grossense. Temos, portanto, uma nova dinâmica socioeconômica para Mato Grosso, que passa a exportar matérias-primas como poaia, erva mate, látex, os derivados da produção bovina. Além disso, o Mato Grosso passa a consumir produtos industrializados provenientes da Europa. Tais produtos eram importados pelas casas comerciais que surgiram nas principais cidades mato-grossenses, como Corumbá, Cáceres e Cuiabá também. Então esse é o contexto histórico importante desse período aí, pessoal. Dinamização econômica mato-grossense, exportação, importação, surgimento das casas de comércio, tudo isso vai dinamizar a nossa economia. Temos uma série de empreendimentos agropecuários de destaque, de grande relevo neste período histórico. Entre eles, nós podemos citar o desenvolvimento da pecuária. A criação de gado tem um crescimento significativo neste processo, além da exploração da borracha, erva mate e poaia. A erva mate, a propósito, que era explorada em regime de monopólio pela Companhia Mate Laranjeira, fundada em 1874. E aí, em 1890, ganhou também a participação do capital argentino com o empresário Francisco Mendes, que passou a beneficiar a produção de erva mate, que era industrializada lá na Argentina, em Buenos Aires. E temos também, pessoal, não podemos esquecer desse detalhe, a produção de açúcar, que vai conhecer uma nova fase de desenvolvimento com o surgimento das usinas. As usinas de açúcar no Vale do Rio Cuiabá, surgindo aí a figura dos usineiros. Usineiros mato-grossenses que vão ser grandes coronéis da política local. A exemplo de Antônio Paes de Barros, o nosso vulgo Totó Paes, que foi um grande coronel usineiro e que chegou a ser político em Mato Grosso, exercendo inclusive o cargo de governador do estado de Mato Grosso no início do século XX.
Bom, em relação ao desenvolvimento sociocultural nesse contexto histórico do final do século XIX, nós temos a vinda de inúmeras expedições científicas para Mato Grosso. Ao longo do período imperial, tivemos a visita dos chamados cientistas viajantes. Várias expedições passaram pelos territórios mato-grossenses. A expedição de Langsdorff, ainda ali no contexto do Primeiro Reinado, na década de 1820. Temos também a presença da expedição de Francis Castelnau, em 1844, a expedição de Bartolomé Bossi, de 1862, além da expedição de Herbert Smith, de 1881, e a famosíssima expedição chefiada pelo cientista alemão Carl von den Steinen, que em 1884 esteve em terras mato-grossenses pesquisando a flora, a fauna e também os habitantes da então província de Mato Grosso. No aspecto educacional, tivemos também incrementos importantes, como o surgimento do Seminário da Conceição, primeira instituição de ensino secundário em Mato Grosso, criada no ano de 1882, a Escola Normal da Província, fundada em 1875 para formar as professoras normalistas. Temos o Liceu Cuiabano, criado no ano de 1880. Maravilha, pessoal! Em relação ao abolicionismo, outro tema importante nesse contexto, porque vocês sabem muito bem que esse período do final do Império no Brasil, nós tivemos o crescimento da luta anti-escravista no Brasil como um todo, e Mato Grosso também sofreu esse reflexo. Esse contexto histórico da segunda metade do século XIX, nós temos o crescimento do chamado abolicionismo no Brasil. Vamos lá, vamos lembrar para as leis abolicionistas que tivemos aprovadas no Brasil ao longo desse contexto histórico? Vamos lá então, revisando para você. 1850, a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, que determinava o fim do tráfico internacional de escravos. O fim do tráfico internacional de escravos, não podia mais trazer escravos da África para o Brasil, 1850. Depois tivemos em 1871 a aprovação da Lei do Ventre Livre, que tornava livres os filhos de mães escravas nascidos a partir dessa data. Essa é a Lei do Ventre Livre, que teve poucos resultados, assim, resultados bem insignificantes. 1885, tivemos a aprovação da Lei dos Sexagenários. Lei dos Sexagenários, que previa a libertação dos escravos com mais de 65 anos. Uma lei também de pouca aplicação, porque evidentemente eram poucos os escravos que chegavam a essa idade, não é mesmo? E finalmente, em 1888, quando tivemos a aprovação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, no dia 13 de maio, abolindo definitivamente a escravidão no Brasil. Então, ao longo da segunda metade do século XIX, pessoal, nós tivemos o crescimento da campanha abolicionista. E como é que isso refletiu no contexto político-social mato-grossense, professor? Nós tivemos aqui, olha só, o surgimento da Sociedade Emancipadora em 1872. Uma sociedade. O que era a Sociedade Emancipadora, professor? Era uma espécie de clube abolicionista que
fazia a defesa da causa da abolição em território mato-grossense. Pessoal, é muito preciso que você saiba aqui o seguinte: o principal meio de comunicação utilizado pelos abolicionistas para empreenderem a causa da defesa pelo fim da escravidão era a imprensa. Foram criados uma série de periódicos, uma série de jornais que defendiam a causa abolicionista. E surgiram também várias sociedades, a exemplo da Sociedade Abolicionista, criada em 1883, que também congregava políticos, intelectuais, profissionais liberais que eram favoráveis à abolição da escravidão. Em 1885 surgiu o Clube Emancipador Mirandense. Aliás, a cidade de Miranda foi a primeira localidade mato-grossense a abolir completamente a escravidão. Tivemos também o surgimento da Sociedade Abolicionista Galdino Pimentel em 1886. Então você percebe que a causa abolicionista era bastante forte aqui em Mato Grosso, essa luta para acabar com essa verdadeira infâmia que foi o tráfico, não só o tráfico, né? A utilização da mão de obra escrava no Brasil. E aí Mato Grosso não ficou de fora desse processo não, gente. A crise da monarquia, como dissemos, aconteceu no período que vai de 1870 até 1889. Este é o período de desgaste político da figura do imperador Dom Pedro II. Quais são os principais fatores que nos ajudam a compreender a crise da monarquia no Brasil? Vamos lá. O movimento republicano, as ideias republicanas, a bem da verdade, já circulavam no Brasil desde o século XVIII. Nós podemos mencionar uma série de movimentos que tinham ideais republicanos. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana de 1817. Entretanto, o movimento republicano vai ter um crescimento exponencial na segunda metade do século XIX, pessoal. Principalmente após o fim da guerra com o Paraguai. É aí que o movimento republicano ganha força para valer, pessoal. Temos também uma série de atritos envolvendo o Estado Imperial Brasileiro e a Igreja Católica, a chamada questão religiosa, que vai culminar com o rompimento da Igreja, que deixa de dar apoio ao Estado monárquico brasileiro. Temos também os conflitos com os militares, a chamada questão militar, em relação ao exército brasileiro, que volta da Guerra do Paraguai e reivindica maior participação política, reivindica maior prestígio junto ao imperador. Não vai ter esse prestígio, vai acabar rompendo com o imperador e gradativamente passa a apoiar a causa republicana no Brasil. Temos também a perda do apoio dos escravocratas. Essa é a questão servil ou questão escravista, né? Ou questão abolicionista, que é justamente a aprovação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, que faz com que os latifundiários escravocratas, que até então permaneciam fiéis ao imperador, passem a apoiar a causa republicana. Estes são os chamados republicanos de 13 de maio. É a perda do apoio dos escravocratas. E aí o republicanismo cresce no Brasil todo, não é? E Mato Grosso não foi diferente. O republicanismo também cresceu em Mato Grosso, surgindo clubes republicanos, surgindo inclusive jornais que defendiam claramente
o ideal republicano no Brasil, como, por exemplo, o jornal A República, criado em 1883. A proclamação da República no Brasil se deu no dia 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca derrubou o imperador e instalou a República no Brasil. Entretanto, pessoal, a notícia da proclamação da República só chegou em Mato Grosso no dia 9 de dezembro de 1889. Ou seja, durou quase um mês até que a notícia da proclamação da República chegasse a Cuiabá. Era o tempo que durava a viagem do Rio de Janeiro até Cuiabá, seguindo ali o itinerário da navegação pela Bacia Platina. Tanto é verdade, pessoal, que aqui em Cuiabá comemorou-se o aniversário do imperador Dom Pedro II. A cidade ficou toda iluminada, foram celebradas missas em ação de graças pelo aniversário do imperador, quando o mesmo nem mais estava no Brasil, porque houve o banimento da família imperial. Depois da proclamação da República, a família imperial foi exilada na Europa. E aqui em Cuiabá a galera ainda estava comemorando o aniversário do imperador. Veja só, tudo isso porque a notícia demorou para chegar. Demorou quase 30 dias para que a notícia chegasse até Cuiabá. E o primeiro governador de Mato Grosso foi Antônio Maria Coelho, pessoal. Antônio Maria Coelho, que participou da Guerra do Paraguai, é um dos líderes da retomada de Corumbá, o famoso 13 de junho de 1867, quando as tropas matogrossenses repeliram definitivamente os soldados paraguaios que ocupavam Corumbá. Então, Antônio Maria Coelho, de certa maneira, um herói da Guerra do Paraguai. Esse é o primeiro governador, vai assumir logo após a chegada da notícia, da proclamação da República aqui em Mato Grosso. Muito bem, vamos então agora fazer algumas questões relativas a esse processo, o processo histórico do fim do Império em Mato Grosso. Vamos conferir então essas questões. Primeira delas, assinale a alternativa correta sobre a história econômica de Mato Grosso, do Império à República. Muito bem, primeira questão ali, gente, diz assim: a extração da erva mate foi pouco expressiva na região de Mato Grosso, não configurando presença nos rumos da economia da província mato-grossense. Olha só, gente, essa é uma questão que vai versar também sobre os aspectos econômicos da província de Mato Grosso, final do século XIX. Então aqui está dizendo que a erva mate não era um produto de importância significativa na economia de Mato Grosso, o que é errado. Evidentemente que a erva mate foi um produto do extrativismo vegetal mato-grossense de grande relevo, de grande peso nas exportações. Afinal de contas, a erva mate, que era monopolizada pela companhia Mate Laranjeira, que a gente acabou de ver, que foi fundada pelo Tomás Laranjeira em 1872, e aí em 1890 incorporou o capital argentino com a participação do empresário Francisco Mendes. Era uma grande empresa e seus rendimentos chegavam a ser 6 vezes maiores do que a própria receita do estado de Mato Grosso. Então, está incorreta essa afirmação. Letra B. A poaia, conhecida cientificamente como Cephaelis ipecacuanha, foi raiz de exportação apenas até a primeira metade do século XIX, pouco contribuindo com a economia da província. Errado também, né, gente? Sabemos que a poaia, arbusto nativo mato-grossense, de cujas raízes se extraía
uma preciosa substância chamada emetina, exportada para a Europa na fabricação de medicamentos pela indústria farmacêutica, teve grande importância no final do século XIX e começo do século XX para a economia mato-grossense. Letra C. Em Mato Grosso, as mangabeiras e seringueiras nativas floresceram nas bacias dos rios Tapajós e Paraguai, de onde era retirado o látex de excelente qualidade, muito procurado pelos europeus. Grandes casas comerciais regionais a comercializavam, exportando a produção diretamente aos mercados platinos europeus. Verdade, pessoal. A extração do látex, da mangabeira e da seringueira, feita em terras devolutas, isto é, terras públicas pertencentes ao estado de Mato Grosso, era exercido pelas casas comerciais. As casas comerciais que exploravam o trabalho dos seringueiros, mão de obra que em sua maioria era composta por trabalhadores nordestinos. E o escoamento da produção se dava através da navegação fluvial, através do rio Paraguai. Então tá certa, essa letra C é a nossa alternativa correta. Temos ainda outras alternativas aí. Letra D, o pioneiro na implantação de usinas de açúcar em Mato Grosso foi Antônio Paz de Barros, conhecido como Totó Paz, famoso proprietário da usina Itaici. Porém, com a falta de recurso e tecnologia, teve um caráter efêmero. Pessoal, olha só, estava indo tão bem, não é? Estava indo tão bem. A primeira frase está correta. O pioneiro na implantação das usinas de açúcar em Mato Grosso foi o Totó Paz, proprietário da usina Itaici. A usina Itaici que foi o primeiro local em Mato Grosso a ter luz elétrica. Olha só que coisa importante. Não é feitiçaria, é tecnologia. Ele importou maquinário diretamente da Europa através do empresário Otto Frank. Ele comprou essas mercadorias em casas comerciais lá em Buenos Aires, na Argentina, e instalou a usina Itaici, pessoal. A usina Itaici que tinha sim recurso e tinha também tecnologia. Afirmação incorreta, letra D. Letra E, a pecuária em Mato Grosso foi historicamente uma atividade pouco exercida. Olha só, está dizendo que a pecuária em Mato Grosso foi pouco exercida. Para com isso. Se até hoje a pecuária é uma atividade importante para a nossa economia, nós temos um grande rebanho bovino em Mato Grosso, para os senhores terem uma ideia, dá mais de 10 cabeças de gado para cada habitante de Mato Grosso. Nós temos mais de 30 milhões de cabeças de gado em Mato Grosso. Não é pouca coisa não, dá 10 cabeças de gado para cada habitante de Mato Grosso. Alguém deve estar com as minhas cabeças de gado, porque eu não tenho nenhuma, né? Nem para assar uma carninha no domingo. Aliás, se você passar, olha, estou contando que você vai ser aprovado, hein? Quando for aprovado, não se esqueça de me convidar para o churrasco da aprovação, hein? Eu conto com você. Então, olha só, gente, a pecuária foi historicamente uma atividade muito exercida. Então, quando fala que é pouco exercida, está incorreto, gente. Pela necessidade de grande número de mão de obra, não, gente. A pecuária no início era a pecuária extensiva. Era o gado solto na invernada para ganhar peso, galera. Pouca mão de obra que era exercida pelos camaradas, os vaqueiros. Inicialmente, o gado era utilizado no abastecimento da região mineradora, correto? Depois surgiram algumas charqueadas ao longo do rio Cuiabá e Paraguai, mas com pouca expressão econômica. Pouca expressão econômica, para com isso, teve uma grande expressão econômica. O surgimento das charqueadas, o surgimento dos saladeiros. A criação de gado foi, sim, uma atividade econômica importante
ao longo da história de Mato Grosso. Então está errado a letra D. A única correta, como a gente já sabe, é a alternativa C. Letra C de Cristo. Letra C de Cristo, camarada. Vamos lá. Próxima questão, olha lá, ali para você. O processo, olha só, temos várias alternativas. Analise os itens abaixo. Primeiro item, o processo de ocupação e formação territorial de Mato Grosso apresenta duas fases distintas. Vamos lá, vamos entender aqui. A primeira, de características pré-capitalistas, centrada no extrativismo mineral e vegetal, paralela à agricultura de subsistência e da pecuária extensiva. A segunda, e atual, refere-se à inserção de Mato Grosso na economia de mercado caracterizada pela disseminação e projetos de colonização e modernização agropecuária. Olha só que item contextualizado, não é? Eu até sei de onde que a banca extraiu essa informação. É do livro Geografia de Mato Grosso, publicado pela editora Entre Linhas. Eles fizeram o bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V aqui, pessoal, falando sobre o processo de colonização, o processo de formação territorial mato-grossense, enfatizando as duas etapas. A primeira delas de características pré-capitalistas, que tinha extração de ouro, que tinha extrativismo vegetal, que tinha uma agricultura de subsistência e uma pecuária extensiva. E a segunda fase com características capitalistas, de inserção de Mato Grosso numa economia de mercado, de promoção de projetos de colonização das terras mato-grossenses, que contribuiu inclusive para o surgimento de várias cidades no norte de Mato Grosso. Olha só, essa afirmação imensa, é claro que está verdadeira. O item 1 está correto. Item 2, vamos conferir. A expansão da pecuária em Mato Grosso deu-se a partir do século XIX e atualmente constitui-se na maior fonte econômica do estado. Olha só, gente, a pecuária que foi implantada em Mato Grosso ainda no século XVIII, paralela à extração mineral, paralela às minas de ouro, conheceu um grande crescimento após a Guerra do Paraguai, lá no século XIX. Porém, senhoras e senhores, não é a maior fonte econômica do estado. Qual é a maior fonte econômica do estado, professor Edenilson? É o agronegócio, meus queridinhos. Agronegócio. Então, essa afirmação está incorreta, é falsa. Próxima, vamos lá. Próximo item 3. As estratégias governamentais de ocupação promoveram uma distribuição homogênea das terras mato-grossenses. No contexto político, são 136 unidades municipais. Olha só, gente. Está dizendo aí que a ocupação territorial de Mato Grosso se deu de maneira homogênea, ou seja, de maneira uniforme, de maneira igual. Errado, pessoal. São diferentes processos de colonização ao longo dos praticamente 300 anos de colonização das terras mato-grossenses. No contexto atual, não são 136 municípios, são 141. 141 municípios em Mato Grosso. Portanto, esse item 3 está incorreto, é falso. Item 4. A estratégia de integração nacional, iniciada em 1940 com a Marcha para o Oeste, teve impulso definitivo com a intensificação do processo de modernização industrial no Centro-Sul
e articulado às ações de expansão agrícola do Centro-Oeste e Amazônia durante os governos militares. Mato Grosso teve um papel peculiar no contexto econômico nacional. Olha, essa afirmação está correta, pessoal. Então nós temos, ao longo do século XX, 2 projetos federais de colonização das terras mato-grossenses. O primeiro deles, durante a era Vargas, chamado de Marcha para o Oeste. O segundo deles, durante os governos militares, que promoveu a ocupação da Amazônia mato-grossense, a ocupação dos ditos espaços vazios. Todos esses temas a gente ainda vai trabalhar ao longo do nosso curso. É que esta questão, como os senhores perceberam, é bem contextualizada. Ela aborda aspectos do século XIX e também do aspecto do século XX. Portanto, é uma questão bem abrangente. Verdadeiro, então, item 4. Ficamos, então, aí, pessoal, com quais são os itens que estão corretos aqui, pessoal. Quais são os itens que aparecem como corretos aqui na afirmação. Então a gente tem, vamos recapitular aqui, vamos recapitular. Olha só, volta aí o slide, professor. Então nós temos aqui, vamos lá, tá aqui, agora sim. Primeiro item que falava do processo de formação territorial de Mato Grosso, está correto, o primeiro item. O segundo item que falava sobre a expansão da pecuária está incorreto, então o item 1 está correto, vamos em frente. O item 2 incorreto, o item 3 está incorreto e o item 4 está correto. Agora sim, temos 1 e 4. Onde é que está 1 e 4 aí, professor? 1 e 4 está na letra C, está aqui, ó, 1 e 4 estão corretos. A alternativa C, C de Cristo, é a alternativa correta, pessoal. É isso aí, galera. Continue estudando com planejamento, antecedência e foco. Assim você vai conseguir um grande resultado. Seja a sua própria inspiração. Olha aqui a dica, pessoal. Seja a sua própria inspiração. Continue, olha, estudando com determinação para conquistar esta grande vitória que é a sua aprovação. Um grande abraço a todos. Continuem estudando com o LAC Concursos. Valeu, pessoal. Fui. Clique LAC.